Olá, galerinha, bom dia para vocês. Hoje foi-me dado, né, a tarefa aí de estar explicando um pouquinho a respeito aí sobre biossegurança, né? Então, a gente está vivendo em tempos, assim, de doenças, né, epidemias, a gente fala aí por questão do coronavírus, e essa especialidade vem muito a calhar, porque a gente vai estar vendo aqui alguns termos, né, utilizados, que a gente fala aí na biossegurança, e mais algumas doenças e como que se faz para prevenir aí essas doenças, né, no nosso dia a dia. Então, vamos lá? A primeira pergunta aqui fala assim, ó, defina os seguintes termos, né? Então, tem uma série de numerozinhos, A, B, C, D, E, F, G, né, letras, quer dizer, e eu vou estar explicando cada um deles para vocês. Então, o primeiro aí, a letra A, seria aerosóis. Então, o que seriam os aerosóis, tá? Aerosol é a designação, travei aqui, dada as pequenas partículas de um líquido ou sólido que estão em suspensão. Então, são partículas, tá? De um líquido ou de um sólido que elas estão, que a gente fala aí, em suspensão, né? Que ela vai formar ali um gás, tá certo? Então, aerosol seria isso. O aerosol, a gente usa ele em alguns momentos dentro ali do hospital, em aula hospitalar, a gente acaba usando esse aerosóis, tá? Então, só para repetir novamente, aerosol é a designação dada, tá? A pequenas partículas de um líquido ou sólido que estão em suspensão, tá? No ar ou na forma de gás, ok? A letra B seria o agente de risco. Então, assim, o que seria agente de risco, tá? Todo fator que a gente pode falar assim, que pode causar dano à saúde do trabalhador, tá? Ou à nossa saúde, tá? Então, agente de risco pode ser agentes físicos, químicos, biológicos, tá? Que venham ali de alguma maneira estar causando dano à saúde do trabalhador, tá certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem estar pedindo para mim repetir, tá certo? A letra C, biossegurança, tá? Então, o que seria a biossegurança? É um conjunto, tá? Que a gente pode falar, assim, de estudos e procedimentos que visam aí a evitar e controlar os riscos, né? Provocados por danos que a gente pode falar, tanto os químicos, físicos, ergonômicos, tudo que pode estar vindo causar problemas de saúde ao trabalhador ou à nossa saúde também, né? A gente fala assim, tem pessoas que não trabalham, mas às vezes estão dentro de casa, e isso também pode estar acarretando problema. Então, a biossegurança dentro de uma área de trabalho, a gente fala assim, todo estudo, todo procedimento que é feito, tá? Para se evitar que a gente fala assim, problemas maiores, tá? Ok? A letra D seria aí material biológico, tá? Material biológico é quando a gente é exposto a qualquer material que venha de secreções, tá? Então, a gente pode falar, assim, de sangue, fluidos orgânicos, né? Tudo que é produzido do nosso corpo, um espirro, né? Quando sai. Então, a gente fala, assim, que seria um material que a gente fala biológico, tá bom? Que pode vir a contaminar, tá? Um potencial agente contaminador, tá? Da população em geral. A letra E, acidente químico ou biológico, tá? Então, dentro dessa pergunta, né, desse que a gente fala assim, desse termo, a gente tem aí os acidentes que eles podem estar acontecendo,
E a gente pode estar colocando aí tantos os riscos que a gente fala assim, químicos e biológicos. Quando a gente fala em químicos biológicos, a gente pode falar, vamos falar do químico, né? A gente pode falar de poluição, cigarro, né? Pessoas que trabalham em fábricas, que a gente pode dizer assim que tem um risco da pessoa estar inalando, né, aquele produto químico, e aquele produto químico ele está fazendo o quê? Criando ali uma situação de uma doença, tá? Uma afecção ou algo parecido assim. E o biológico, tá? É quando a pessoa ela se contamina por vírus, bactérias, né? Fungos ou parasitas, tá certo? Então, esse acidente químico-biológico é quando a pessoa, ela tem isso tudo que a gente pode falar assim, de ela estar entrando em contato. Aí, na F, aqui, a gente tem acidente químico-biológico e a gente tem incidente químico-biológico, tá? Na questão da letra F, que seria incidente químico ou biológico, é quando realmente aqui está acidente de novo, né? Na letra F seria incidente, tá? O incidente químico ou biológico é quando ocorre de fato um incidente. A pessoa vai lá, ela se expôs a uma contaminação, ela está trabalhando no local, ela acabou se contaminando, e a gente colocaria isso como um incidente, tá? Então, nós temos a letra E, que seria um acidente, e a letra F seria um incidente, tá? É quando realmente ali ocorre algo que fugiu, né? Que a gente fala da biossegurança, tá? Então, a pessoa não tomou ali, talvez, as medidas corretas de segurança, e o que acabou acontecendo, né? Essa pessoa veio a se contaminar, tá? Pode ser por meio de sangue, pode ser por meio de saliva, por meio de urina, de vômito, de secreções, ela acabou ali se contaminando, tá certo? Então, a letra F seria esse incidente químico ou biológico. Já a letra G fala assim, ó, patogênico, né, ou patógeno. O patógeno, tá? O que seria agente patogênico? Então, é todo aquele agente que ele tem, assim, um poder, tá? De estar ali causando uma doença. Aí pode ser o quê? Tá? Vou dar a definição mais certinha aí para vocês. Então, pode ser a capacidade, tá, do agente invasor em causar doença com suas manifestações clínicas entre os hospedeiros suscetíveis. Então, a gente fala que tem bactérias, vírus, né, fungos e até parasitas que eles têm em maior ou menor grau de estar causando o quê? De estar causando essa vulnerabilidade, tá, do nosso organismo de estar apresentando uma doença, tá? Então, patogênicos seriam esses todos que eu falei para vocês aí. Seriam vírus, bactérias, né, fungos ou parasitas, tá? Que tem essa questão aí de estar causando, tá? Doenças, né? No nosso corpo, tá? Em maior ou em menor grau, tá certo? O que são os EPIs? Tá? EPI é uma sigla para equipamento de proteção individual, tá? Então, tudo aquilo que é usado, que a gente fala assim, para prevenir a pessoa que está lidando ali com uma situação de doença, que ela não venha se contaminar, tá? Então, aqui, né? Então, para que eles servem? Para proteção, tá? Para proteção que a gente fala aí dos profissionais envolvidos na questão aí da saúde, tá? Então, esses profissionais que eles estão envolvidos no cuidado ali, eles têm que se paramentar, que a gente fala aí, o máximo possível, para que eles também não venham a se contaminar e venham aí, posteriormente, a contaminar outras pessoas. Então, a pergunta 2 diz assim, né? O que são EPIs, tá? Então, EPI é equipamento de proteção individual,
para que eles servem, tá? Então, para proteção, né, do profissional ali. E quais seriam os EPIs, tá? Que os profissionais da saúde, eles devem, na verdade, estar utilizando aí. Então, eu fiz uma listinha aqui dos principais, tá certo? Eu vou estar passando para vocês aí agora. Tá? Então, luva de procedimento, a máscara cirúrgica ou a bico de pato, o avental, tá? O óculos de proteção e o gorro, tá? Uma touca também é muito importante quando a gente está com patógenos que são muito contagiosos, né? A gente pode falar assim do coronavírus, vírus da meningite, o ebola, tá? Então, às vezes eles se prendem na pele, no cabelo, então a gente aí tem que se paramentar, que a gente fala assim, com uma segurança muito maior, ok? Agora, a pergunta de número 3 é diferenciar aí surto, epidemia, pandemia e endemias, tá? Então, vamos lá, uma explicaçãozinha rápida aí para vocês, tá? Então, surto é quando ocorre um número de casos, né, isolados numa determinada, que a gente fala assim, região, tá? É isolado. Então, vamos supor assim, quando dá números de casos de surto, numa escola, assim, vamos pegar uma doença e sarampo, tá? Então, quando começa, assim, tem um aluno que apresenta o caso de sarampo numa escola, e ali, vários alunos, tá? Eles se infectam também, tá? Mas ele é contido, ele não é algo que se alastre, tá? Então, a gente fala que isso daí seria surto, tá? É um aumento repentino de número de casos, tá? De uma doença, então, dentro de limites estabelecidos, tá certo? Então, rubéola, o sarampo, ou a varicela, que é a catapora, tá? Então, a gente fala assim que é restrito, tá certo? A endemia, tá? A endemia são aquelas doenças que já ocorrem em determinadas regiões de países, tá? A gente vai pegar o nosso país aqui, e elas são doenças recorrentes, tá? Elas são controladas. Exemplos de doenças endêmicas, a gente tem aí a malária, tá? Lá no norte, malária, essas doenças que são causadas por o vetor, né? O Aedes, os mosquitos, tá? O Aedes aegypti, a gente tem o Culex, então, essas doenças que são regionais, tá? Elas são controladas, que a gente pode falar assim na região, tá? Tanto pode ser viral, ou pode ser, que a gente fala aí, os parasitas também, tá? Então, número de casos, tá? Controlados numa região, ela não sai daquela região, tá certo? A epidemia é o aumento, tá? De uma doença, de uma determinada doença, muito acima do esperado. Então, vamos pegar assim, o ebola, tá? O coronavírus, eles começaram com um surto, desse surto virou uma epidemia, tá? Então, ela começou a não delimitar, que a gente fala assim, a uma região, ela começou a se alastrar por outras regiões também, tá? Então, epidemia é quando começa com um surto pequenininho, daqui a pouco virou ali algo maior, e ela começa a afetar outras regiões, tá? Do mesmo país ou do mesmo estado, tá? Então, a gente falaria ali que seria uma epidemia, ok? Já a pandemia seria algo, sim, que não é uma doença que ela se alastra, ela não segue, a gente fala assim, os parâmetros só do país, tá? Ela acaba se alastrando, assim, por vários... Ela não respeita, que a gente fala assim, fronteiras, tá? Então, que nem o coronavírus é um caso desse, né? Ela acabou se proliferando aí por vários países, né? Então, ela acabou virando uma pandemia, tá? Então, afetou aqui a América do Sul, a América do Norte, a Ásia, a Europa, a África, a Oceania. Então, ela acabou se alastrando, tá? Outro exemplo de doença que não respeitou, que a gente fala assim, essas fronteiras, a gente tem a AIDS também, que ela tá presente aí em todos os continentes, a tuberculose, tá? Então, é uma doença
que acaba o quê? Atingindo, que a gente fala aí, todos os continentes, ok? Tá? Então, a gente está numa situação agora de pandemia, tá? Então, o coronavírus, ele começou como epidemia lá na China e acabou aí atingindo vários países, então a gente coloca ela como agora pandemia, que aí ela não respeitou, que a gente fala aí, fronteiras, ok? Pergunta de número 4 diz assim, né? Em meio a uma epidemia ou pandemia, quais os principais cuidados que devem ser tomados? Tá? Quais são os cuidados que a gente pode falar assim que devem ser cuidados, tá? Num caso de epidemia e pandemia. Então, a gente deve obedecer, tá? As regulamentações preditas, assim, ditas, tá? Pelos governos, tá? Então, evitar aí, que a gente fala, aglomeração, né? De muito locais aglomerados, lavar as mãos, tá? Com uma frequência maior, tá? Então, saiu na rua, né? Veio para casa, lavar as mãos, tá? No caso, assim, também, né? A gente cuidar da nossa imunidade, tá? Então, os alimentos, eles devem conter aí, que a gente fala, uma porcentagem maior de zinco, de vitamina C, complexo B, para a nossa imunidade estar muito boa, para o nosso próprio organismo ali estar combatendo, tá, esse patógeno, tá, então é muito importante também a imunidade tá legal. O álcool gel, né, o álcool 70%, que é muito importante no processo de desinfecção aí, não só do local onde você põe a mão, né, mas você também tá podendo higienizar a sua mão ali constantemente. Tá? E no caso, sim, se tiver doente, né, a gente fala para ficar em casa, evitar de estar saindo. E se for uma doença que a gente fala aí que é transmitida através da via oral, né, por gotícula, o uso de máscara, ele é muito bem-vindo. Então, no caso do coronavírus, não só para quem tem os sintomas, né, mas para quem também está saudável, o correto é mesmo saindo na rua, usar máscara. Tá? Porque como é um vírus que ele demora alguns dias para morrer aí, tá? Então, certo, até mesmo a gente, na hora que sair na rua, tá fazendo alguma coisa, usar uma máscara, é uma recomendação para essas doenças que a gente fala assim, essas doenças que são transmitidas através do ar, né? Através de gotículas, ok? Então, eu acho que deu para entender bem, né? Então, os cuidados seriam evitar aglomeração, né? O acúmulo de gente, a gente já está fazendo isso. Lavar as mãos, cuidado com a higiene, né, e aumentar a imunidade, aí, tá? Para os profissionais de saúde, a gente que lida diretamente com doenças, é lógico que os cuidados, eles são diferenciados, né, a gente tem que se paramentar um pouco melhor aí, para a gente não estar sendo contaminado, ok? Aqui a diferença, tá? A pergunta de número 5 diz assim, qual é a diferença de isolamento e quarentena? Tá? Então, a gente já tem outra pergunta aí. Então, qual seria a diferença, tá? Então, isolamento é aquilo que é feito, que a gente fala assim, da própria pessoa, tá? Ela tá se isolando por uma doença, que nem eu posso estar com uma conjuntivite, uma gripe, tá? E como são doenças que a gente fala assim, doenças contagiosas, tá? Eu mesmo me isolo. Eu vou para minha casa ali e tento ter um mínimo de contato com as pessoas, né, da minha família ou pessoas de fora, para mim não estar passando essa doença, tá bom? Então, um isolamento é aquele que eu faço, pode ser para o livre, espontânea vontade, né, que a gente fala assim, ou uma adequação, que a gente fala assim, eu vou no médico, tá, então lá, ou a equipe da vigilância epidemiológica, e eles me passam assim, olha, seria melhor você ficar isolado. O isolamento, ele dura aí mais ou menos 14 dias, né, geralmente é o período que a gente fala assim, que o vírus, ele tá agindo, tá? O vírus ou a bactéria, tá? Esse período aí de incubação, de transmissibilidade, tá?
Então, esse período que a pessoa deve ficar resguardada dentro da casa, tá? E mesmo dentro da casa, ela tem que ter os cuidados, tá? Com as outras pessoas da família, para ela não estar passando também. Já a quarentena é algo que as instituições públicas, tá? O governo, ele aplica sobre a cidade, sobre o estado, para tentar, que a gente fala assim, reduzir, tá? O número de casos de uma determinada doença, tá bom? Então, aqui, ó, na quarentena, tá? Por que quarentena? Porque ela pode durar 40 dias, ou se precisar, tá? Ela pode durar mais tempo, tá? No caso, se a doença não foi controlada aí nesses 40 dias, tá? Então, assim, fica restrito, né, o atendimento, que a gente fala assim. Então, vem uma ordem, tá? Judiciária, tá? E que não pode se abrir aí, né, locais como restaurante, né? Bares, locais que a gente fala que podem criar aglomeração. Então, lojas aqui, como que está acontecendo na nossa cidade, né? Não só na nossa cidade, mas no estado, no país quase que um todo aí. Bares, restaurantes, lojas, tá? Tudo que não é considerado assim, locais de sobrevivência, né? A gente pode falar assim, mercado, o que refere assim a comida, essas coisas estão abertos. Mas locais que não são essenciais, tá? Estabelecimentos comerciais que não são essenciais, eles foram fechados por esse período da quarentena. Então, a gente está aqui na nossa cidade, no estado, a quarentena vai até o dia 7. Então, eles deram aí um período de uns 14 dias, que possivelmente, né, se a doença não for controlada, ela vai ser ainda postergada por um período maior, pode ser até o final de abril, né? Nos Estados Unidos, por conta do número lá de casos, eles resolveram, assim, escolas, né? Não só comércio, escolas, faculdades, então ficou, que a gente fala assim, fechados, tá? Até o final de abril lá nos Estados Unidos. Então, assim, então acabou acontecendo o quê? Que ficou fechado. Então, quarentena seria um período, tá? Delimitado por órgãos, instituições públicas, que obrigam as pessoas, tá? Que a gente fala aí, a estar se adequando, tá? E se as pessoas não se adequam, elas podem receber multas, ok? E esse período pode ser de 40 ou dias a mais. Aqui a gente tem assim, ó, escolha, né, da lista abaixo, tá? 2 doenças e diga quando aconteceu, né, quando foram infectados, qual era a maneira de contágio, tá? Quais eram os sintomas, encontraram a cura, né? Quais foram os cuidados de biossegurança? Então, ele pediu para me escolher uma, assim, eram 2, mas eu vou só estar passando uma aqui para vocês, tá certo? Então, aqui na ordem das doenças, eu tenho aqui peste negra, varíola, gripe espanhola, tifo e a gripe suína, tá? Eu vou passar para vocês aqui a peste negra, tá? Que foi uma doença que foi uma pandemia, tá? Bem drástica, assim, bem triste, matou muitas pessoas na Europa, que a gente fala assim na Idade Média. Eu vou estar falando um pouquinho dela para vocês, tá? Então, aqui, ó. Então, assim, essa peste negra, tá? Por que peste negra, tá? Porque, assim, a característica dela, ela dava manchas no corpo, assim, manchas pretas, tá? Então, a pessoa no corpo, no rosto, a pessoa, ela tinha manchas pelo corpo inteirinho, tá? Então, por isso que eles apelidaram, colocaram o nome dessa doença de peste negra, tá? Ela era transmitida, tá? O agente patogênico era uma bactéria, o nome da bactéria é Yersinia pestis, tá? E o principal vetor dessa bactéria era o rato, tá? É uma doença que é muito comum nas ratazanas. E como é que passava para o ser humano, né? Então, o ser humano, no rato, na ratazana,
tinha a pulga, tá? A pulga do rato. Então, essa pulga, ela mordia o rato, ela se contaminava com essa bactéria, tá? E o que acontecia? Essa bactéria, essa pulga mordia o ser humano, tá? E acabava passando a doença, tá? Então, era feito dessa maneira o contágio ali inicial. Eles tinham muita precariedade, que a gente fala assim, na questão de higiene, tá? Então, a parte de saneamento básico, nessa época, que foi ali no século XIV, era muito precário nas cidades. Então, as pessoas, elas tinham contato com o esgoto, né? Os ratos eram algo que viviam dentro das casas, e eles acabavam se contaminando dessa maneira. E dizimou, tá? Essa doença começou na China, tá? Na verdade, ali na Ásia. E ela acabou sendo levada, que a gente fala assim, tá? Para a Europa ali. E ali na Europa, ela dizimou ali a população. Então, no período, tá? A gente tem a peste negra até hoje, tá? Não é uma bactéria que a gente fala assim, extinguida, ela existe até hoje, mas ela hoje em dia ela é controlada. Mas naquela época, como não existia antibiótico, tá? Para ela, acabou matando muitas pessoas, tá? Então, ali a gente vê em torno, tá, de pessoas que morreram por conta da peste negra, foram de 75 a 200 milhões de pessoas. Então, foi um número, assim, muito grande, tá? É lógico que não foi num ano que isso aconteceu, foi no passar das décadas, tá? Que acabou ali matando, tá? Dizimando essa grande quantidade de pessoas ali. Tá? E como eles não tinham conhecimento científico naquela época, era muito precário, né, que a gente fala assim. Era o atendimento, tá? Entendimento científico era precário, eles não sabiam de onde vinham essa doença, então eles nem sabiam como controlar, tá? Então a gente vê as mais mirabolantes ali, né, ideias que eles tinham ali para estar controlando essa bactéria, tá bom? Uma delas, eles tinham aquela figura de uma máscara de bico de pato, não sei se vocês já viram, né? Eles usavam ali, tá? Porque eles achavam que a doença era transmitida via oral, tá? Então, se a gente pensar assim, no momento que inicial era através da pulga, mas depois ela acabava virando realmente via oral, tá? Via por gotícula. Então, eles acabavam usando, né? Aquela máscara e isolavam as pessoas que estavam doentes, tá? Então, essas pessoas eram isoladas ali para morrer, tá? Então, não tinha uma cura, tá? Então, os cuidados de biossegurança com ali a peste bubônica, como eles não tinham nada de conhecimento sanitário na época, né? Era muito precário, era o isolamento das pessoas, tá? Que tinham sintomas, a família que não tinha os sintomas saía da casa, tá? E os médicos daquela época usavam aquela máscara, tá? Tipo, parecendo um bico de pato, de uma ave, assim, bem comprido, tá? Então, eles achavam isso também. E não tinha nessa questão de luvas, eles não tinham nada naquela época, tá? Com o passar dos anos, o isolamento ajudou um pouco a combater, tá? Na questão da peste negra, tá? Mas só recentemente, com a gente fala assim, né? Com o advento aí da descoberta da penicilina, tá, do antibiótico, que, assim, hoje em dia a gente consegue controlar, tá, a peste negra. Então, hoje em dia, mesmo tendo antibiótico, tá, ela é uma doença que causa um certo grau, assim, de periculosidade, ela é uma doença perigosa, pode vir a matar, tá, mas se entrar com os cuidados bem no início, a pessoa acaba se curando. Tá? Os principais sintomas aqui, deixa eu só pegar aqui para vocês, tá? Seria aqui a febre alta, calafrios, tá? Dor de cabeça, fraqueza, tá? Podia chegar, que a gente fala assim, até convulsão, tá? Por conta da febre alta, ok? Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida aqui da pergunta de número 6, tá? Então, os cuidados é o isolamento até hoje, tá? Da pessoa que está doente, até ela se recuperar, tá? E o cuidado que a gente fala com as mãos, aí na hora de lavar a mão,
tá? Que a gente fala assim da questão da peste negra, seria o quê? Tá? Lavar as mãos, isolamento da pessoa, e a pessoa tá tomando antibiótico, tá? E no caso da máscara também seria muito importante, porque no primeiro momento é transmitido aí através da pulga do rato, mas depois ela vira, a gente fala via oral, ok? Na questão de número 7, fala assim, eu vou escolher uma outra doença aqui, tá? Quais são os sintomas, a forma de contágio e se existe cura, tá? E aonde houve, né, surto, epidemia, pandemia, e se existe prevenção, que a gente fala aí dessa doença, tá? Então, eu escolhi a cólera, tá? Deixa eu só pegar aqui minha colinha da cólera, tá? Então, assim, a cólera é uma doença que até hoje, tá? Nós temos problema com ela, mundialmente falando, em regiões que são menos desenvolvidas, tá? Então, onde falta saneamento básico, falta a questão da higiene, a cólera, ela acaba sendo presente, tá? É uma doença infecto-contagiosa, tá? O nome do patógeno é Vibrio cólera, e ele está presente, tá? A transmissão dele é via, que a gente fala, via oral, feco-oral, né? Então, através das fezes, águas contaminadas, através de fezes, tá? E o alimento também, tá? Então, esse é o tipo da transmissão da cólera, tá? E ao longo dos anos, nós tivemos muitos surtos, tá? Da cólera, que a gente pode falar assim, não só no nosso país, mas em vários outros países. Eu posso dizer aqui uma data, tá, para vocês, assim, de um surto importante que ocorreu, tá, nos Estados Unidos no ano de 1911, tá? Então, teve um surto grande da cólera lá, que a gente fala por conta da falta de saneamento, tá? Mas até hoje ela está presente aonde? Em alguns países da Ásia e países também ali do continente africano, onde é escasso, tá? Essa questão de saneamento básico, tá? Então, como é que a pessoa se contamina? Vai lá, tem até um vídeo bem interessante da ONU no YouTube, se vocês quiserem ver depois, que mostra ali a forma de contágio. Então, geralmente são locais que não tem ali a parte de esgoto, tá? Então, não tem ali fossa, essas coisas. Então, as pessoas defecam perto da água, e essa pessoa já está contaminada, então essas fezes caem na água, a pessoa vai lá, ela pega aquela água para ela utilizar, e ela acaba se contaminando, tá? Ou uma mosca pousa em cima daquelas fezes que estão contaminadas, e vai lá, pousa em cima da comida, tudo, e acaba levando Vibrio cólera, tá? Em cima desses alimentos também, a pessoa vai comer, não lava, tá? E acaba se contaminando. Outra forma também de estar transmitindo a cólera é através de não lavar as mãos. Então, no local ali onde é escasso essa questão da água, também onde as pessoas não lavam as mãos, pode acontecer também, que a gente fala, a transmissão, tá? E aí os sintomas, tá? Então, os sintomas são bem característicos. A pessoa, ela perde uma quantidade muito grande de líquido através de diarreia, tá? Uma diarreia aquosa, líquida, imensa, e vômito, tá? Então, esse seria o principal sintoma da cólera. Então, a pessoa, ela acaba perdendo muito líquido, tá? Através da diarreia, não para, e do vômito. Então, ela pode vir a um choque hipovolêmico, que a gente chama, por conta de perder todo o líquido, que a gente fala aí, do corpo, em muito pouco tempo, tá? Então, a pessoa chega ali a perder de 2 a 3 litros de água em períodos bem curtos. Então, como é que a gente poderia estar controlando a questão da cólera, tá? Então, a pessoa com esses sintomas, ela vai ter que fazer uma reidratação. Ela pode fazer uma reidratação via oral ou via endovenosa. Aí vai depender da quantidade de vômito, de água que ela perdeu, tá? Ela pode também usar o antibiótico, tá? Que vai amenizar nos casos mais graves da cólera, tá? E os cuidados com a higiene, tá? Então, os cuidados de lavar a mão, né? Antes de preparar os alimentos, ferver a água em locais que a gente fala aí que não tem acesso à água tratada. O correto é ferver a água ou usar a solução de hipoclorito, tá?
ajudaria também a criação das fossas, né, as fossas sépticas, num raio ali mais longe dos rios fluentes também, ajudariam bastante no controle da questão da cólera. Tá? Vocês aí, assim, a pergunta 8 fala assim, ó, como as vacinas, elas funcionam, tá? E qual a importância de estar com as vacinas em dia, né? Olha só que interessante, por que a gente tem que estar com a vacinação em dia, né? Então, vamos lá, primeiramente aqui, como é que as vacinas, elas funcionam, tá? Eu vou estar falando aí bem pausadamente para vocês estarem copiando, ok? Então, aqui, ó, as vacinas, tá? Elas são substâncias que possuem, né, como função estimular o nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinada doença. Vou repetir, tá? Então, como é que elas funcionam, tá? São substâncias que possuem como função estimular o nosso corpo a produzir respostas imunológicas, tá? Imunológicas que a gente fala, a fim de nos proteger contra determinada doença. Então, assim, as vacinas, elas são feitas a partir, que a gente pode falar aí, de alguns patógenos, tá? Então, a gente tem aí vírus, nós temos algumas bactérias, que elas podem ser, como é que elas podem ser feitas, essas vacinas? Elas podem ser feitas a partir de vírus atenuado vivo, tá? Ou a gente fala pedacinho de patógeno, tá? Então, são as cepas, que a gente fala assim. As vacinas de vírus atenuado vivo, a gente vai estar introduzindo no nosso corpo não só o patógeno, tá? Mas toda uma composição química ali, a gente vai ter antibiótico, a gente vai ter conservante, para estar ajudando essa vacina a ser mais eficaz, tá? Então, não é simplesmente só ali que a gente vai estar aplicando só o patógeno. Tá? Então, tem uma composição dentro dela. Então, quando a gente coloca, tá, ou o vírus atenuado vivo, ou pedaço desse vírus atenuado, morto, tá, ou a bactéria inativada, que a gente fala, né, é para criar uma resposta do sistema, tá, imunológico para criar anticorpo, a gente fala aí para criar os soldadinhos de defesa do nosso organismo, tá? Então, é para isso que a vacina serve. Tá? Então, quando você pegar uma doença, né, ou você estiver exposto, a vacina ela vai dar essa proteção, tá? Então, como ela já entrou em contato, que a gente fala, né, com esse patógeno aí, tá? Ela já vai ter ali os anticorpos preparados, então, se você pegar a doença, você vai pegar ali bem fraquinha, tá bom? Então, é por isso que a vacina, ela foi feita, né? Então, todas as vacinas, elas têm esta finalidade, tá? De proteção da nossa vida, né? Então, a gente tem, assim, uma probabilidade de não estar morrendo, ou que a gente fala, tá? De ter menos efeito, que a gente fala assim, os efeitos daquela doença no nosso corpo, tá? E aqui a outra perguntinha, né? Qual a importância de estar em dia com as vacinas, tá? Qual que é essa importância de estar em dia com as vacinas? Bom, quando você está atrasado com a vacina, o que acontece? A gente vê aí a volta de algumas doenças que, basicamente, elas não estão erradicadas, mas elas estavam controladas no nosso território. Vamos pegar aí o exemplo do sarampo, tá? Sarampo, a vacina, a tríplice viral, que a gente pode falar, a vacina de sarampo, cachumba e rubéola. Então, assim, o que acontece? Quando você não toma essa vacina, tá? Então, você não cria um anticorpo para aquela vacina e você faz com que aquele patógeno ele seja mais facilmente transmitido, tá? Para várias outras pessoas. Então, assim, a importância de você estar em dia com a vacina é que você vai estar prevenido primeiramente, tá? Contra aquela doença e também você não vai ser um transmissor daquela doença
para que a gente fala aí para um grupo maior de pessoas, tá? Então, quando a gente tem uma baixa adesão das pessoas à questão da vacinação, o que vai acontecer, tá? Então, algumas doenças que elas estavam erradicadas, elas podem começar a voltar, tá? Então, vamos pensar assim, que nem a doença da poliomielite, né? Ou a paralisia infantil. No nosso território aqui, ela está, que a gente fala, a gente não tem caso dela, vai fazer em torno aí de 30 a 40 anos, nós não temos casos da poliomielite. Mas por quê? Porque foi feito, né? A gente fala dentro dos órgãos de saúde, foi feita uma campanha em massa que a gente pode colocar aí, tá? Então, as crianças menores de 5 anos, o governo foi vacinando, foi imunizando, tá? E a gente conseguiu erradicar, tá, essa doença no nosso território, tá? O que não acontece, que a gente pode falar assim, em outros países, principalmente lá do Oriente Médio, da África, a gente tem essa doença correndo ainda. Então, assim, se eu começo a ter uma baixa adesão, tá, das mães, né, dos pais entenderem que tem que vacinar os filhos, tá, que as vacinas, elas não causam aí outros determinados tipos de doença, tá, essa doença, ela pode voltar a correr aqui no nosso país. Tá, então, por isso que a importância de estar com a vacinação em dia, tá? Então, sempre olhar a carteirinha de vacina, ver se ela tá ali dentro, se você tá com todas as vacinas tomadas, né? Se não tem ali, que a gente fala, nenhum problema, tá? De falta de dose, tá? Para vocês, primeiro, se proteger e também você tá protegendo, né, as pessoas em volta, tá? Para essas doenças não voltarem. O problema do sarampo que a gente teve foi justamente, né, no nosso território novamente, principalmente lá no norte do país, porque as pessoas, elas pararam de vacinar seus filhos. Então, assim, a gente começou a ter a volta dessa doença no nosso território aqui, tá, mais fortemente, justamente pela baixa adesão, que é uma coisa que a gente falaria péssima, tá bom? A gente vai estar passando aí o vídeo da lavagem das mãos, tá? Por que é importante lavar as mãos, tá? Então, as mãos, a gente fala assim, por que é importante estar lavando as mãos, tá? O principal meio de contágio que a gente pode estar falando aí de transmissão de doenças é através das mãos, tá? Então, assim, quando a pessoa, ela não tem o hábito de estar lavando as mãos, quando ela vai na rua, né, vai no banheiro, pega em vários utensílios, objetos, e não lava as mãos, ela carrega, tá? De uma pessoa para outra, nos objetos que ela toca, doenças, tá? Então, a maioria das doenças são transmitidas através aí das mãos não higienizadas, tá? Diarreias, a gente tá vendo aí a gripe, né? O coronavírus é transmitido aí também pela via aérea, mas ele também é transmitido aí muito pelo contágio das mãos, tá? Então, o Gabriel, ele vai estar colocando o videozinho aí de como deve ser feito a lavagem das mãos aí, corretamente, tá? Essa lavagem das mãos, a gente deveria fazer no mínimo 3 vezes no dia, que a gente fala assim, esse tipo de lavagem das mãos, ok? Pode colocar aí, Gabriel, o vídeo? Bom dia, pessoal. Eu vim aqui hoje para ensinar vocês a fazer a higienização das mãos de forma correta. Primeiramente, se vocês tiverem algum adorno, seja pulseira, relógio ou anel, é melhor tirar para que não acumule a sujidade entre eles. Esse procedimento, geralmente, ele dura de 40 a 60 segundos. Aqui vai demorar um pouco mais, porque eu vou explicar de forma lenta, né, para que vocês possam compreender. Vamos lá, então. Primeiramente, você abre a torneira, lava as mãos, aplica uma pequena quantidade de sabão entre as mãos e esfrega. Esfrega a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, esfregando os dedos. Da mesma maneira na outra mão. Entrelaça os dedos assim, para limpar as interdigitais. Esfrega o dorso do dedo de uma mão com a palma da outra, com movimentos de vai e vem, assim, dessa forma. Esfrega o polegar com movimentos circulares e o punho também.
Bom, dessa forma, a nossa mão ela já está devidamente limpa. Para a gente não se contaminar novamente, devemos abrir a torneira com o punho. Com o punho não, desculpe, com o cotovelo. Fechar também da mesma maneira. Bom, não sei se vocês perceberam, mas ao enxaguar a minha mão, eu fiquei com ela assim. Por quê? Porque ao escorrer a água, ela vai diretamente ao punho e assim eu não preciso esfregar e me contaminar novamente. Depois, é só pegar um pano e secar, ó. Seca bem as mãozinhas. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa é só me chamar. Então, vamos voltar? Então, assim, deu para entender, né? Aquele tipo de lavagem da mão ali, que foi feita, ela deve ser feita aí no mínimo 3 vezes no dia, tá? A gente que trabalha na área de saúde, a gente tem que lavar a mão ali toda vez que for lavar, daquela maneira, tá? Então, é como, vamos supor, na área hospitalar, lá dentro, de áreas hospitalares, a gente vai ter que lavar a mão daquele jeito ali várias e várias vezes no dia, tá? Então, ali que acaba, a gente tem que fazer aquilo para a gente tentar ali inibir a questão do contágio, tá, da infecção hospitalar, tá bom? Então, a gente ali vai ter que fazer esse passo a passo. Mas, como eu falei para Juninho, eu vou estar mandando, tá, uma fotozinho bem explicadinho ali, o passo a passo de estar lavando as mãos, tá? Isso daí vocês podem estar fazendo em casa, tá? Aí, ou na rua, onde tiver um sabãozinho, tá, um papel toalha, vocês podem estar fazendo esse tipo aí, que vai tirar bem ali, que a gente fala a quantidade, né, de patógenos na nossa mão. Outra pergunta aqui que tem, que eu vou estar passando para vocês aí, seria a B, tá? Dessa pergunta aí sobre as lavagens das mãos. Fala assim, ó, por que, né, qual motivo não é recomendável usar toalhas que serão usadas várias vezes por várias pessoas, e sim toalhas de papel, tá? Então, é de comum acordo que as toalhas, de uma forma geral ali, elas vão ali, a gente tem a questão da umidade, né? A gente está num local muito úmido, ou qualquer local assim que ela esteja pendurada, ela vai estar em contato com os patógenos que estão ali no ar, tá? Então, quando você seca a sua mão ali, numa toalha, ela não vai secar de imediato, tá? Então, a gente pode se proliferar fungo naquela toalha. Então, assim, toda vez que você for lavar uma mão e tiver uma toalha pendurada ali, e ela for se encharcando, tá? Então, ela vai estar criando outro meio de cultura ali, tá? De patógenos. Então, ela não seria adequada, que a gente fala aí, para se secar as mãos, tá? Então, como é que eu teria que secar as minhas mãos? É com papel toalha, tá? Tem alguns banheiros, eu não sei se vocês já viram, alguns banheiros públicos, que eles até estavam abolindo as toalhinhas, né? Estavam colocando aquelas máquinas, né? Que você faz assim, você põe a mão e seca. Ali também, tá? Pelo calor ali, tem algumas bactérias que acabam se formando ali naquele jato quente. Então, eles chegaram a uma conclusão que o melhor utensílio, que a gente fala assim, tá? Para estar secando as mãos, seria o papel toalha biodegradável, tá? Que não teria um impacto que a gente fala aí na saúde, tá? Então, você vai estar secando, né, as mãos, né, dessa maneira, né? Então, lavou as mãos, né, fez toda a técnica de lavagem das mãos. Você sempre secar das pontinhas do dedo, né, que a gente fala do menos contaminado para o mais contaminado, né? Então, você vai descendo assim, tá? Vai descendo, tá? Então, a palma da mão, o dorso da mão, tá? Até chegar aqui, aí você dispensa na lixeira, tá? A lixeira tem que ser uma lixeira com pezinho ou uma lixeira que não tenha tampa, tá? Porque se você pôr a mão ali na lixeira também, ó, para você tirar a tampa, você vai estar acabando se contaminando novamente, tá? Então, a gente não deve usar as toalhas, tá? Justamente porque elas têm essa questão de patogenicidade, tá? Principalmente dentro de um banheiro, né? Se você vai lá, deixa a toalha pendurada, você usa o banheiro, e se você não abaixa a tampa do banheiro ali, aquela parte, então na hora que a descarga ela começa a girar assim, a rodar aquela aguinha,
todas as partículas que estão ali da urina, tá, ou das fezes, elas ficam em suspensão no banheiro, tá? E ali por um período de 30 minutos a 1 hora. Então, aquilo vai grudar na toalha, vai grudar em escova de dentes, tá? Vai grudar em tudo. Então, dentro do banheiro, certo, usou o vaso sanitário, abaixa a tampa, tá? E toalhas, elas não devem estar no banheiro, tá? Elas devem estar para fora, é assim, é que a gente fala, né? Secando para fora. Nem aquela toalha que a gente fala de mão, ela deve estar num compartimento fora da casa, caso você não tenha, né? Que a gente fala assim, condição de ter toalha de papel, a gente fala essas toalhas, né? Descartáveis de papel toalha, tá? Dentro dos ambientes hospitalares, a gente não tem mais toalha de banho, né? Que a gente fala toalha de tecido, tá? Justamente porque é proibido mesmo, por conta de toda essa questão desses patógenos grudarem ali nessa toalha, e você vai secar a mão, você acaba se contaminando ali novamente. Ok? Então, o correto mesmo seria usar toalha de papel, tá? Que seria o mais indicado. A próxima pergunta diz assim, ó, por que, né, é adequado usar álcool a 70% e não outros tipos de álcool, né? E qual a forma correta de utilizá-lo, tá? Então, por que a gente deve usar aí o álcool a 70%? Deixa eu ver aqui minha colinha, eu peguei aqui, só para questão técnica, para estar falando aqui para vocês, tá bom? Então, assim, esse álcool a 70%, ele é feito, tá? Ele é comprovado, que a gente fala aí, a bactericidade dele. Então, ó, o álcool a 70%, se comprovou, que a gente fala aí, a eficácia na questão de matar as bactérias, tá? Então, ele é bactericida nessa quantidade, tá bom? Abaixo disso, ele não seria eficaz, tá? Uma composição de álcool abaixo disso, ele não teria a sua eficácia. E acima dele também, seria um álcool que a gente fala assim, que não seria tão adequado, tá? Para estar se utilizando. Então, a nível de bactericidade que a gente fala, esse álcool a 70%, ele seria ideal, tá? Para dentro que a gente fala assim pode até ser usado dentro de casa, para áreas hospitalares, a gente usa, para higienizar as mãos, a gente usa o álcool gel a 70%, tá? Então, você vai usar ele no máximo, de 2 a 3 vezes, tá? Sem lavar as mãos. Tá? O certo é você lavou as mãos, tá? E você passa o álcool gel. No caso, se você não tem um local para lavar a mão, tá? Você tá na rua, ou tá em um ambiente assim que não tem uma pia próxima ali adequada para você estar lavando a mão. Você pode estar usando ele como uma maneira de estar eliminando assim as bactérias, vírus que a gente fala aí mais recorrentes, tá? Mas não mais que de 2 a 3 vezes. Você usou ele de 2 a 3 vezes, você vai ter que lavar a mão, tá? O melhor agente para se evitar aí, que a gente fala, problemas de saúde, bactérias, vírus, é a lavagem das mãos, tá? Então, a questão da higiene pessoal, ela é muito, muito importante, tá? É muito importante. Muito melhor que a gente fala aí do que usar um álcool gel. Ele vai estar matando, tá? Mas a eficácia dele é de 2 a 3 vezes só. Quando a gente vai fazer alguma ação numa escola, alguma coisa, ou vai fazer vacina de rua, tá? A gente passa ali o álcool gel, todo paciente que a gente pega, mas assim, depois de 2, 3 vezes a gente tem que lavar a mão, porque ele vai fazendo uma capa em cima da mão, assim fica muito ruim de estar utilizando, ele não vai ser eficaz, tá? Então tem que lavar as mãos. Depois de 2 a 3 vezes vai ter que lavar as mãos, tá? E o álcool a 70% líquido, você pode estar passando em bancada, em cima de mesa, tá? De mobília, ele é utilizado para isso, tá? Então, o álcool a 70% líquido, a gente usa ele para dentro da área hospitalar para estar limpando, a gente fala assim, essa questão de bancadas, tá? De bandejas, da maca, a gente usa ele para estar ajudando nessa ação bactericida que ele tem. Dentro de casa você pode usar também, ele é até melhor do que às vezes usar um espanador, usar um lustramóvel. Passar na televisão, assim, em cima da mobília, ele é ótimo, tá? Para que a gente fala assim, controlar essa carga de bactérias, de vírus que tem aí correndo, que às vezes gruda, né, em cima da mobília, ok? Vamos para a próxima pergunta.
Deixa eu só ver aqui. Legal, né? Quais as atitudes devem ser tomadas, né, ao tossir e espirrar, né, para evitar contaminar outra pessoa? Olha só, gente, que legal, tá? Isso não deve ser só feito agora, né, que a gente está aí com esse problema grande, tá, do coronavírus. Ele deve ser feito sempre, tá? Você vai tossir, você vai espirrar, o que você deve fazer para não contaminar outras pessoas, tá? Então, são coisinhas básicas, tá? Eu gosto de fazer assim, se eu não tenho alguma coisa na minha mão, né, para estar tampando, né, a minha boca ou meu nariz, eu pego a minha blusa, tá? E eu vou tossir, eu ponho aqui para dentro, ó. Né, tuço aqui para dentro, eu vou espirrar, né, para dentro aqui da blusa. Você pode também usar aqui, ó, essa parte do cotovelo, tá? Você vai tossir aqui ou espirrar, né? A mão não é tão legal você tá pondo, porque a mão a gente diz assim, a não ser que você tenha um álcool gel ali na hora para você passar, ou você vai lavar sua mão, porque aí você vai grudar tudo aqui na sua mão, e a nossa mão, ela é muito mais fácil de você estar tocando em cima de uma mesa, tá tocando em outra pessoa, tá? Nessa época que a gente está aí de pandemia, o certo mesmo é usar uma máscara, né? Mas se você tá resfriadinho, tá tossindo muito, usa uma máscara, né? A máscara, ela vai estar segurando ali todas essas gotículas que podem estar saindo na hora que você tosse, na hora que espirra, com certeza sai muita gotícula, tá? Então, a máscara, ela vai estar ajudando. Mas no caso de não ter, que a gente fala aí, né? Nem máscara, nem um paninho para estar, um papel, né? Alguma coisa que você possa estar colocando, é isso mesmo, tá? Fazer essas duas coisas que eu te falei, tá? Pôr a blusa, eu gosto muito de pôr a blusa aqui na hora que eu tô tossindo, alguma coisa, ou usar, tá? Essa parte aqui interna do cotovelo aqui, tá bom? Que aí vai estar ajudando a você não... Tá ajudando um pouquinho, né? A não as gotículas se espalharem, tá? Em suspensão pelo ar, tá? Quando uma pessoa tosse ou ela espirra e ela não põe essa proteção aí na frente, essas partículas, elas rapidamente, elas se espalham pelo ar, assim, é uma coisa muito absurda de vocês verem. Tava vendo um vídeo aí que eles colocam, né? Uma parte luminosa, né? Eles usam. Nossa, vocês verem aonde, né, essas gotículas elas vão longe, tá? Então, passa uma pessoa que está, às vezes, no outro corredor do mercado, ou está lá do outro lado da rua, a pessoa vai estar inalando aquilo ali, tá? Então, não essa parte, tá, de tossir e espirrar, não é só importante agora, nesse momento que a gente está vivendo, mas ela é muito importante também quando isso tudo acabar, tá? Para a gente estar prevenindo aí não só, tá, o coronavírus, mas está prevenindo aí tuberculose, né, as doenças respiratórias de uma forma geral aí, tá? Que podem estar sendo veiculadas através do espirro, tá? E da tosse. Ok? Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta diz assim: de acordo, né, com Mateus 24 e Apocalipse 6, né? O que a Bíblia fala sobre as doenças no fim dos tempos, né? Olha só que interessante, né? Vamos pegar a nossa Bíblia aqui? Vamos abrir? É lógico que eu não vou estar lendo, eu já li, tá? Anteriormente, Mateus 24 e Apocalipse 6, tá? Eu li o capítulo inteiro. Importante vocês estarem lendo esses dois capítulos aí em casa com vocês, tá? Que mostra que isso tudo Jesus já havia profetizado, tá? Há muito tempo, há mais de 2000 anos, né? A gente pode ver aí que Jesus, ele já tinha profetizado, ele já tinha falado dessas doenças, né? E o que isso marcaria, na verdade, né? A gente vê aqui que fala assim, né? É o princípio das dores, né? É o capítulo profético aí de Mateus 24. Ele vem falando, ele vem mostrando várias coisas que aconteceriam aí um pouquinho antes da volta dele, né, a este mundo aqui. E a gente vê, tá, tanto aqui em Mateus 24 e Apocalipse 6, aqui a gente vê, né, foi o sermão profético dele, né, falando aí do princípio das dores e a grande tribulação, tá? Então, vocês leiam esse capítulo, é um capítulo muito legal, muito importante. E o Apocalipse, capítulo 6, aqui, também, a gente vê a abertura dos selos,
aqui, e mostrando o que acontece quando cada selo ele é aberto, tá? Então, a gente não deve ficar desesperado, tá? Então, a gente já viu aí a peste bubônica, nós temos aí a gripe espanhola, a cólera, né? Não só essas doenças que causaram, assim, muitas mortes, tá? Muitas mortes mesmo, foram milhões de pessoas que morreram. Agora a gente tem aí o coronavírus, né? Que a gente fala aí a primeira doença, pandemia, né? Grande do século XXI. A gente deve levantar a nossa cabeça, nós devemos primeiro, né, nos proteger, mas a gente deve pensar, lembrar que isso Deus, ele já havia profetizado, né, Jesus já havia profetizado, dado, que a gente fala aí, sonhos, visões, né, para os seus profetas, seus apóstolos, que isso realmente aconteceria e aumentaria a frequência disso, tá? Então, assim, cada ano que a gente está vendo passar nessa terra, eu principalmente, né, que trabalho na área da saúde, cada ano a gente tem uma doença nova, uma doença que está mais complicada, uma doença que está causando aí mais letalidade, né? Todo ano, né? O ano passado, a gente estava tendo aí problemas com a febre amarela, o ano passado, o ano retrasado. Aí a gente pega mais para trás, a gente teve aí o problema com o H1N1, né? A gripe mesmo, que vem do coronavírus, mas esse subtítulo que a gente pode falar aí, que seria o H1N1. A gente teve problema com a dengue, né? Então, assim, isso não é para a gente se assustar, tá? São profecias, são algo, né, que Deus acabou deixando para a gente estar estudando na Bíblia, para a gente saber que a gente deve levantar a nossa cabeça, tá? E lembrar que a nossa redenção, a nossa salvação, ela está muito próxima, tá? E a frequência dessas doenças, gente, ela vai aumentar, tá? Então, assim, elas vão vir, que a gente fala aí, talvez mais letais, vai estar pegando, né, um país, né, com uma maior gravidade, e a gente tem falado muito só de coronavírus, né, mas a gente pensar que a gente tem a tuberculose que mata ainda muitas pessoas, né, no mundo todo, tá? A gente tem aí o HIV, a gente tem as doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem, assim, muitas doenças, tá? Que matam, que causam muita desgraça no mundo todo. Mas isso Deus falou, né? Isso seria o princípio das dores, né? Que a gente deveria, na verdade, levantar a nossa cabeça, tá? E lembrar que o fim de todas as coisas, ele está o quê? Muito próximo, tá? Então, essa tribulação, essas coisas que a gente está vendo acontecer com uma maior frequência, elas já estavam, né, que a gente fala aqui, ó, escritas na Bíblia há muito tempo, tá certo? Então, vocês leiam o capítulo aí de 24 de Mateus, Apocalipse 6, tá? Para vocês estarem respondendo, né? Mas assim que a gente fala especificamente. E de acordo, né, com 1 Coríntios, capítulo 15, e o Apocalipse 21 e 22, né, o que acontecerá com os doentes, né, e as doenças quando a gente for para o céu, né? Então, aqui a gente tem mais 3 capítulos importantes, tá? 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu só pegar aqui para estar lendo alguns trechos de 1 Coríntios, capítulo 15, vocês leiam aí em casa depois, tá? Bonitinho para vocês estarem respondendo aí. E Apocalipse 21 e 22, também eu vou estar lendo alguns versículos, ok? Aqui fala assim, ó, do versículo 12, né? Não, eu vou ler aqui mais no final, tá bom? Do 51, ó. Eis que vos digo um mistério, né? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, né? Num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, né? Incorruptíveis, né? E nós seremos transformados. Porque é necessário, né, que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, tá? E o corpo mortal se revista da imortalidade, tá? E assim fala, né? Tragada foi a morte pela vitória, né? Aqui faz uma pergunta, né? Aonde está, ó morte, a tua vitória, né? Aonde está, ó morte, né? O teu agulhão, né?
O agulhão da morte é o pecado, né? E a força do pecado é a lei. Então, a gente vê aqui uma promessa em 1 Coríntios, que foi escrito aqui pelo apóstolo Paulo, tá? Promessa que essas coisas, elas vão acabar, tá? Então, a morte, que a gente está vendo muitas pessoas morrendo, né? Por conta de doenças, aí, e a gente tem, assim, a televisão, ela tem batido muito em ponto, né? A pessoa está morrendo, assim, por conta do coronavírus, né? Muitas pessoas têm sido atingidas, muitas pessoas tristes porque isso está acontecendo. E a gente vê uma promessa da Bíblia aqui, que quando Jesus voltar, tá? Quando a gente for para o céu, a gente vai ter esse corpo corruptível aqui, transformado, né, num corpo incorruptível. Então, essas doenças, essas várias doenças que nos afligem aqui, elas vão acabar, tá? Elas não vão existir mais. E amém por isso, né? Amém que o nosso corpo ele vai ser transformado, né, na volta de Jesus, e a gente vai ter aí realmente um corpo saudável, um corpo que a gente não vai estar precisando se preocupar, né, com tudo isso que a gente tem passado aqui, desses cuidados que a gente tem que ter, porque tudo que a gente tem aqui é por conta do pecado, né? O pecado ele acabou trazendo toda esse ar nosso, né, letal aí com todas essas doenças. E a gente vai estar lendo aqui Apocalipse 21, no final da Bíblia, Apocalipse 21 e 22, a gente vê aqui, né, a promessa, né? Vi novo céu, né, e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, né, e o mar já não existe. E a gente vê aqui no versículo 4 de Apocalipse 21, diz assim, ó, ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, né, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, né? Então, olha só que maravilha. O nosso luto, a nossa dor aqui, com todas essas coisas que a gente passa, a gente tem essa promessa que Jesus nos deixou, né? Deus nos deixou, que essas coisas, elas vão passar. E o nosso corpo vai ser um corpo 100% saudável. A gente não vai ter problema desses monte, né, de bactéria, de vírus, de fungo que empesteia, né, nosso ar aí e nos causa aí tantos problemas de saúde, né? E aqui no finalzinho, eu gosto muito de ler alguns trechos aqui que eu sempre tá grifado aqui da Bíblia, quando eu fico assim, às vezes, triste, né? Em ver toda a situação que tem passado o mundo, né? E às vezes essas coisas, elas podem estar, né, assolando, que a gente fala, não só as pessoas de fora, mas a nossa família também, né? Essas doenças todas. Assim, ó, diz assim, né? Eis que venho sem demora, né? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, né? Então, aqui é uma promessa que Deus deixou aqui, né? E ele fala assim, né? Bem-aventurado, né? Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, né, à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas, né? Que nós possamos, vocês aí, desbravadores, que vocês possam não esquecer dessa promessa que Deus nos deixou, né, na Bíblia, que possamos lavar as nossas vestes, né, nossas vestes imundas de imundícies, para a gente possa usar aí uma veste branca, uma veste alva, e que possamos não perder isso de foco, né? Não deixar que as coisas desse mundo, tá? Nos afaste do caminho que nos leva ao céu, e de que pensar, né? Que nem a Beth falou, né? Muito em breve, né? Mas muito em breve mesmo. Eu acredito, assim, que mais do que nunca Jesus está muito próximo de voltar. Que a gente possa lembrar, a gente passa por problemas, passamos por tribulações, por doenças aqui, né? Mas que possamos lembrar que lá no céu, nosso corpo ele vai ser um corpo transformado. Que possamos não desanimar da caminhada aqui, que possamos permanecer firmes e que possamos lembrar que tudo que a gente passa aqui nessa terra vai acabar.